O Conto da Aia, escrito por Margaret Atwood, tradução de Ana Deiró, editora Rocco, narração Prince de Resende. Parte 14. Salvamento. Capítulo 41. Eu gostaria que essa história fosse diferente. Gostaria que fosse mais civilizada. Gostaria que me mostrasse sob uma luz melhor, se não mais feliz, pelo menos mais ativa, menos hesitante, menos distraída por trivialidades. Gostaria que tivesse mais forma. Gostaria que fosse sobre amor ou sobre súbitas tomadas de consciência importantes para a vida da gente, ou mesmo sobre pores do sol, passarinhos, temporais ou neve. Talvez seja sobre todas essas coisas, em certo sentido. Mas nesse meio tempo, há tantas outras coisas interferindo com seu caminho, tanto sussurrar, tanta dúvida e suposição a respeito dos outros, tanta bisbilhotice que não pode ser averiguada, tantas palavras não ditas, tantos movimentos furtivos e sigilo. E existe tanto tempo para ser suportado, tempo pesado como gordura de fritura ou serração espessa. E então, simultaneamente, este vermelhão de acontecimentos como explosões em ruas de outra maneira decoradas e matronais e sonambúlicas. Lamento que haja tanto sofrimento nessa história. Lamento que esteja em fragmentos como um corpo abandonado, um corpo apanhado num fogo cruzado ou desfeito em pedaços à força. Mas não há nada que eu possa fazer para mudá-la. Mas, mesmo assim, me dói contá-la outra vez, mais uma vez. Uma vez não foi o bastante. Uma vez não foi o bastante para mim na ocasião, mas continuo com esta história triste e faminta e sórdida. Esta história manca e mutilada, porque afinal quero que você a ouça, como ouvirei a sua também se algum dia tiver chance de encontrar você, ou se você escapar, no futuro, ou no céu, ou na prisão, ou na clandestinidade, em algum outro lugar. O que elas têm em comum é que não estão aqui. Ao contar a você qualquer coisa que seja, pelo menos estou acreditando em você. Acredito que esteja presente. Ao acreditar, faço com que você exista. Pelo fato de estar lhe contando essa história, determino a sua existência. Conto, portanto, você existe. Assim continuarei. Assim obrigo-me a continuar. Estou chegando à parte da qual você absolutamente não vai gostar, porque nela não me comportei bem. Mas tentarei, apesar disso, não deixar nada de fora. Depois de tudo, pelo que passou, você merece seja o que for que ainda possa me restar. O que não inclui muito, mas inclui a verdade. Esta é a história, então. Voltei a procurar Nick repetidas vezes sozinha, sem que Serena soubesse. Não havia razão para isso, não havia nenhuma desculpa. Não o fiz por ele, e sim inteiramente por mim mesma. Nem sequer pensava naquilo como estar me dando a ele, porque o que eu tinha para dar. Não me sentia munificente, sim agradecida. A cada vez, ele sempre me deixava entrar. Não tinha nenhuma obrigação de deixar. Ao fazer isso, tornei-me temerária, corri riscos idiotas. Depois de estar com o comandante, eu subia de maneira habitual, mas então seguia pelo corredor e descia pela escada das Martas, nos fundos, e atravessava a cozinha. A cada vez, ouvia a porta da cozinha se fechar com o estálido às minhas costas. Quase me virava e voltava, soava tão metálica como uma ratoeira ou uma arma, mas não voltava. Eu me apressava em atravessar os poucos metros de gramado iluminado. Os holofotes estavam acesos de novo, esperando a qualquer momento sentir as balas me trespassar, antes mesmo de ouvi-las.
Seguia meu caminho pelo tato enquanto subia a escada escura e parava para descansar encostada na porta, com o martelado sangue em meus ouvidos. O medo é um poderoso estimulante. Então batia bem de leve, um bater de mendiga. A cada vez esperava que ele não estivesse, ou pior, esperava que dissesse que eu não podia entrar. Ele poderia dizer que não iria mais violar quaisquer regras e enfiar o pescoço na forca por mim, ou ainda pior, me dizer que não estava mais interessado. Apesar de minhas expectativas, o fato de ele não fazer nenhuma dessas coisas era para mim a mais inacreditável boa vontade e sorte. Eu lhe disse que isso era ruim. Aqui vai como prossegue. Ele abre a porta, está em mangas de camisa, as fraldas da camisa para fora da calça, perdendo soltas. Tem na mão uma escova de dentes, um cigarro, um copo com alguma coisa dentro. Ele tem sua própria reserva escondida aqui em cima, coisas do mercado negro, imagino. Sempre tem alguma coisa na mão, como se estivesse cuidando de sua vida como de costume, não contando que eu venha, não esperando por mim. Talvez não conte que eu venha, nem espere. Talvez não tenha nenhuma noção do futuro e não se dê ao trabalho ou ouse imaginá-lo. É tarde demais? Pergunto. Ele sacode a cabeça, fazendo que não. Agora já está entendido entre nós que nunca é tarde demais, mas cumpro o ritual de cortesia de perguntar. Isso faz com que eu me sinta mais no controle, como se houvesse uma escolha, uma decisão que poderia ser tomada de uma maneira ou de outra. Dá um passo para o lado e entro e ele fecha a porta. Então atravesso o quarto e fecho a janela, depois disso apaga a luz. Não há mais muita conversa entre nós, não nesse estágio. Já tirei metade das roupas, guardamos a conversa para mais tarde. Com o comandante eu fecho os olhos, mesmo quando estou apenas dando-lhe o beijo de boa noite. Não quero vê-lo de perto. Mas agora aqui, a cada vez mantenho os olhos abertos. Gostaria de uma luz acesa em qualquer lugar, uma vela talvez enfiada numa garrafa, algum eco dos tempos de faculdade. Mas qualquer coisa desse tipo seria um risco grande demais, de modo que tenho que me satisfazer com o holofote, seu brilho vindo do terreno gramado abaixo, infiltrado através das cortinas brancas de Nick, que são iguais às minhas. Quero ver o que pode ser visto dele, absorvê-lo, memorizá-lo, preservá-lo, de modo que eu possa viver na imagem. Depois, as formas de seu corpo, a textura de sua carne, o reluzir de suor em seus pelos, o rosto afilado, sardônico e enigmático. Eu deveria ter feito isso com Luke, prestado mais atenção aos detalhes, aos sinais e cicatrizes, às rugas singulares. Não o fiz e aos poucos ele está se apagando. Dia a dia, noite a noite, ele se retira e me torno mais descrente, mais infiel. Por este aqui, eu usarei apenas cor-de-rosa, estrelas púrpuras, se fosse isso o que quisesse. Ou qualquer outra coisa, até um rabo de coelho. Mas ele não precisa de enfeites desse tipo. Fazemos amor a cada vez como se soubéssemos, sem sombra de dúvida, que nunca mais haverá mais, para nenhum de nós dois, com nenhuma outra pessoa jamais. E então, quando há, isso também é sempre uma surpresa extraordinária, uma dádiva. Estar aqui com ele é segurança. É uma caverna onde nos aconchegamos juntos enquanto a tempestade continua lá fora. É uma ilusão, é claro. O quarto dele é um dos lugares mais perigosos em que eu poderia estar. Se fosse apanhada, não haveria quartel. Mas está além de minhas forças me importar. E como passei a confiar nele assim, o que é temerário por si? Como posso presumir que o conheço ou a mínima coisa a seu respeito e o que ele realmente faz?
Descarto esses sussurros incômodos. Eu falo demais. Conto-lhe coisas que não deveria. Conto a ele sobre Moira, sobre Offglen, porém não sobre Luke. Quero contar a ele sobre a mulher em meu quarto, a que esteve lá antes de mim, mas não o faço. Tenho ciúmes dela. Se também esteve aqui antes de mim, nesta cama, não quero ouvir falar. Digo-lhe meu verdadeiro nome e sinto que, portanto, sou conhecida. Ajo como uma pateta ignorante. Deveria ter juízo suficiente para não fazer isso. Faço dele um ídolo, uma máscara de papelão. Ele, por outro lado, fala pouco. Não há mais evasivas nem brincadeiras, mal faz pergunta. Parece indiferente a maior parte do que digo. Alerta apenas para as possibilidades de meu corpo, embora me observe enquanto estou falando. Observa o meu rosto. Impossível pensar que qualquer pessoa por quem sinto tamanha gratidão possa me trair. Nenhum de nós diz a palavra amor. Nem uma única vez. Seria tentar o destino, seria romance, daria azar. Hoje há flores diferentes, mais secas, mais definidas. As flores do auge do verão, margaridas amarelas e malmequeres, para começar a nos levar de volta pela longa encosta de descida em direção ao outono. Vejo-as nos jardins quando passo com Offglen indo e vindo. Não ouço o que diz, não confio mais nela. As coisas que sussurra me parecem irreais. Que utilidade tem para mim agora? Você poderia ir ao gabinete dele à noite, diz ela. Revistar a escrivaninha. Deve haver documentos, anotações. A porta fica trancada, murmuro. Poderíamos lhe conseguir uma chave? Você não quer saber quem ele é, o que faz? Mas o comandante não é mais interesse imediato para mim. Tenho que fazer um esforço para impedir que minha indiferença com relação a ele seja visível. Continue fazendo tudo exatamente da maneira como estava fazendo antes, diz Nick. Não mude nada, caso contrário eles saberão. Ele me beija, olhando-me atentamente o tempo todo. Promete, não dê escorregões. Ponho a mão dele sobre minha barriga. Aconteceu. Digo, sinto que sim, mais 2 semanas e saberei com certeza. E se eu sei que o desejo de que minha esperança se torne realidade? Ele amará você até a morte, diz ele, e ela também. Mas é seu, digo, será seu na verdade, quero que seja. Contudo, não damos mais continuidade a essa conversa. Não posso, digo a Offglen. Tenho medo demais. De qualquer maneira, não saberia fazer isso direito, seria apanhada. Eu mal me dou o trabalho de parecer lamentar. Tornei-me tão preguiçosa. Poderíamos tirar você daqui, poderíamos levar para fora do país, diz ela. Se realmente for necessário, se estiverem em perigo imediato. O fato é que não quero mais partir, escapar, cruzar a fronteira para a liberdade. Quero estar aqui, com Nick, onde possa tocá-lo, tê-lo. Ao contar isso, sinto vergonha de mim mesma. Mas significa mais do que parece. Mesmo agora, reconheço essa admissão como uma espécie de autoelogio. Há orgulho nisso porque demonstra o quanto foi extremo e, portanto, foi justificado para mim. Quanto realmente valeu a pena. É como aquelas histórias de doença e quase morte de que a pessoa se recuperou, como histórias de guerra. Demonstram seriedade. Tanta seriedade com relação a um homem, então, não havia parecido possível antes para mim. Alguns dias eu era mais racional. Não definia aquilo para mim mesma em termos de amor. Dizia, em alguma medida, criei uma vida para mim mesma aqui. Deve ter sido o que pensavam as esposas dos colonos
e mulheres que sobreviviam às guerras, se ainda tivessem um homem. A humanidade é tão adaptável, diria minha mãe. É verdadeiramente espantoso as coisas com que as pessoas conseguem se habituar, desde que existam algumas compensações. Agora não deve demorar muito, diz Cora, entregando-me minha pilha de absorventes higiênicos. Não deve demorar muito, sorrindo para mim timidamente, mas também com expressão astuta. Será que ela sabe? Será que ela e Rita sabem o que ando fazendo, descendo sorrateira pela escada dos fundos à noite? Será que me traio, sonhando acordada, sorrindo por nada, de leve tocando meu rosto quando penso que não estão olhando? Glenn está desistindo de mim. Ela sussurra menos, fala mais a respeito do tempo. Não sinto arrependimento por isso. Sinto alívio. Capítulo 42. O sino está dobrando, podemos ouvi-lo de muito longe. É de manhã e hoje não tivemos jejum. Quando chegamos ao portão principal, entramos enfileiradas de duas em duas. Há um contingente reforçado de guardas, um destacamento especial de anjos com equipamento de choque, os capacetes com as viseiras escuras protuberantes de acrílico que fazem com que pareçam besouros, os longos porretes a pistolas de gás, formando um cordão de isolamento ao redor da parte externa do muro. Para o caso de haver histeria em meio ao público, os ganchos do muro estão vazios. Isto é um salvamento de distrito só para as mulheres. Os salvamentos são sempre segregados, foi anunciado ontem. Eles nos avisam somente na véspera. Não é tempo suficiente para se habituar com o fato. Acompanhando o dobrar do sino, andamos ao longo dos caminhos outrora usados por estudantes, passando por prédios que outrora eram salões de conferência e dormitórios. É muito estranho estar aqui de novo. Pela aparência externa, não se pode dizer que nada tenha mudado, exceto que as venezianas da maioria das janelas estão fechadas. Estes prédios agora pertencem aos olhos. Seguimos em fila pelo amplo gramado em frente ao que costumava ser a biblioteca. A escadaria de degraus brancos para subir ainda é a mesma. A entrada principal está inalterada. Há um palco de madeira enrigido no gramado, um tanto parecido com o que usavam a cada primavera para a cerimônia de formatura no tempo de antes. Penso nos chapéus de tom pastel, usados por alguma das mães, e nas becas pretas que os alunos vestiam, e nas vermelhas. Mas este palco não é o mesmo afinal, por causa das 3 traversões de madeira que se erguem nele, com as cordas com nós corrediços e laçados. Na frente do palco há um microfone, a câmera de televisão está posicionada discretamente afastada para o lado. Só assisti a um desses 2 anos atrás. Salvamento de mulheres não são frequentes, há menos necessidade deles. Nos dias que correm somos tão bem comportadas. Não quero estar contando essa história. Ocupamos nossos lugares na ordem padrão, esposas e filhas nas cadeiras dobráveis de madeira posicionadas mais para trás, econo-esposas e martas ao redor das beiras e nos degraus da escadaria da biblioteca, e aias na frente, onde todo mundo pode nos vigiar. Não nos sentamos em cadeira e sim nos ajoelhamos. Desta vez temos almofadas, pequenas de veludo marrom sem nada escrito, nem mesmo fé. Por sorte, o tempo está correto, não está quente demais, claro, mas encoberto. Seria horrível ficar aqui de joelhos na chuva, talvez seja por isso que eles deixem até tão tarde para nos avisar, para poderem saber como o tempo vai estar. É um motivo tão bom quanto qualquer outro. Ajoelho-me em minha almofada de veludo, tento pensar sobre esta noite, sobre fazer amor no escuro, na luz refletida pelas paredes brancas, lembro-me de ser abraçada. Há um longo pedaço de corda que serpenteia como uma cobra diante da primeira fila de almofadas.
ao longo da segunda e de volta seguindo para trás em meio a fileiras de cadeiras, dobrando-se em curvas como um rio muito velho e muito vagaroso visto do ar, estendendo-se até o fundo. A corda é grossa e marrom e cheira a alcatrão. A ponta da frente da corda está esticada e se estende subindo pelo palco. É como um rastilho ou o barbante de um balão. No palco, à esquerda, estão aquelas que são submetidas ao salvamento, 2 aias e uma esposa. Esposas são incomuns, e a despeito de mim mesma, olho para esta com interesse. Quero saber o que ela fez. Elas foram postas em seus lugares aqui antes que os portões fossem abertos. Todas estão sentadas em suas cadeiras dobráveis de madeira, como alunos formandos que estão prestes a receber prêmios. As mãos descansam nos regaços, parecendo que estão unidas com os dedos entrelaçados sossegadamente. As mulheres oscilam um pouco estonteadas. Provavelmente foram medicadas com injeções ou comprimidos, de modo a não ficarem agitadas. É melhor se as coisas correrem sem percalços. Estarão amarradas à cadeira? Impossível dizer debaixo de todo aquele pragueado. Agora a procissão oficial está se aproximando do palco. Subindo os degraus à direita, 3 mulheres. Uma tia na frente, 2 salvadoras com seus capuzes e capas pretos um passo atrás dela. Em seguida estão todas as outras tias. Os sussurros entre nós se calam. As 3 se posicionam, viram-se em nossa direção. A tia, flanqueada pelas 2 salvadoras, de vestes cerimoniais pretas. É tia Lídia. Quantos anos fazem desde que a vi? Tinha começado a pensar que existia somente em minha cabeça. Mas aqui está ela, um pouco mais velha. Tenho boa visão, posso ver as dobras mais aprofundadas, uma de cada lado do nariz, o senho franzido e entalhado. Seus olhos piscam e ela sorri nervosamente, apertando os olhos, espiando à direita e à esquerda, examinando a plateia, e levanta a mão para ajeitar o ornato de cabeça. Um estranho som estrangulado sai do sistema de alto-falantes. Ela está pigarreando. Comecei a tremer. O ódio enche a minha boca como saliva. O sol sai e o palco e suas ocupantes se iluminam como um presépio de Natal. Posso ver as rugas sob os olhos de tia Lídia, a palidez das mulheres ressentadas, os fiapos da corda na minha frente sobre a grama, as lâminas das folhas de relva, um dente de leão na minha frente, da cor de gema de ovo. Sinto fome. O sino para de dobrar. Tia Lídia se levanta, alisa a saia com as 2 mãos e avança em direção ao microfone. Boa tarde, senhoras, diz ela, e há um imediato e ensurdecedor gemido de retorno de som no sistema de alto-falantes. Entre nós, inacreditavelmente, eleva-se o som de risadas. É difícil não rir. É a tensão e a expressão de irritação no rosto de tia Lídia enquanto ela ajusta o som. Tudo deve ser cheio de dignidade. Boa tarde, senhoras, diz ela de novo, sua voz agora baixa e sem cor. É senhoras em vez de meninas, por causa das esposas. Tenho certeza de que nós temos pleno conhecimento das circunstâncias desafortunadas que fazem com que estejamos aqui reunidas nesta bela manhã, quando estou certa que preferíamos estar fazendo outra coisa. De qualquer forma, eu falo por mim mesma, mas o dever é um patrão duro e exigente, ou, permita-me dizer nesta ocasião, uma patroa dura e exigente. É em nome do dever que estamos aqui hoje. Ela continua assim por mais alguns minutos, mas não escuto. Já ouvi esse discurso ou um parecido com demasiada frequência antes. Os mesmos lugares comuns, os mesmos slogans, as mesmas frases.
a tocha que iluminará o futuro, o berço da raça, a tarefa diante de nós. É difícil acreditar que não haverá um bater de palmas educado ao fim do discurso e um chá com biscoitinhos servidos no gramado. Aquilo foi o prólogo, penso. Agora ela vai tratar do que interessa. Tia Lídia remexe no bolso, retira um papel amassado e leva um tempo excessivo para desdobrar ele. Para desdobrar e ler. Ela o está esfregando em nossos narizes, deixando que tomemos conhecimento de quem realmente é, obrigando-nos a observá-la enquanto lê silenciosamente, ostentando sua prerrogativa. Obscena. Reflito. Vamos acabar logo com isso. No passado, disse tia Lídia, o costume era que um relato detalhado dos crimes pelos quais as prisioneiras foram condenadas precedesse o salvamento propriamente dito. Contudo, concluímos que uma revelação tão pública, especialmente quando televisionada, é invariavelmente seguida por uma erupção, se me permitirem chamarem assim, um surto, talvez eu deveria se dizer, de crimes exatamente similares. De modo que decidimos, tendo em vista os melhores interesses de todos, não dar continuidade a essa prática. Os salvamentos terão segmento sem delongas. Um murmúrio coletivo se eleva de nós. Os crimes de outras são uma linguagem secreta entre nós. Através deles, mostramos a nós mesmos de que poderíamos ser capazes, afinal. Esse anúncio não é bem recebido. Mas nunca se perceberia isso pela expressão de tia Lídia, que sorri e pestaneja como se banhada por aplausos. Agora ficamos entregues a nossos próprios recursos, nossas próprias especulações. A primeira, a que elas agora estão levantando da cadeira com mãos enluvadas de preto e em seus antebraços. Leitura? Não, isso é apenas por computação de uma das mãos, na terceira condenação. Falta de castidade ou uma tentativa de assassinar seu comandante? Ou a esposa do comandante, mais provavelmente? Isso é o que estamos pensando. Quanto à esposa, há basicamente apenas um motivo que as leva ao salvamento. Podem fazer quase tudo conosco, mas não lhes é permitido nos matar. Não lhe é permitido nos matar. Não legalmente. Não com agulhas de tricô, nem com tesouras, nem facas furtadas da cozinha. E especialmente não quando estamos grávidas. Poderia ser adultério, é claro. Sempre poderia ser isso. Ou tentativa de fuga. Off Charles, anuncia tia Lídia. Não é ninguém que eu conheça. A mulher é trazida para a frente. Ela anda como se estivesse realmente se concentrando nisso, um pé depois do outro. Sem sombra de dúvidas, está drogada. Há um sorriso grogue incongruente em sua boca. Um lado de seu rosto se contrai, uma piscadela descoordenada endereçada à câmera. Eles nunca mostrarão, é claro, não é transmitido ao vivo. As duas salvadoras amarraram-lhe as mãos atrás das costas. De trás de mim há um som de alguém com ânsias de vômito. É por isso que não tivemos de jejum. Janine, muito provavelmente. Sussurra Off Glen. Já assisti a isso antes. O saco branco colocado sobre a cabeça, a mulher se ajudada a subir no banco alto como se estivesse sendo ajudada a subir a escada de um ônibus, sustentada e mantida firme no lugar e lançada a ser ajustada com delicadeza a laçada ser ajustada com delicadeza ao redor do pescoço como um paramento, o banco chutado para longe. Ouvi o longo suspiro se elevar de toda parte à minha volta. O suspiro como o ar escapando de um colchão de ar. Eu já vi tia Lídia botar a mão sobre o microfone para abafar os ruídos vindos ali de trás. Já me inclinei para frente para tocar na corda diante de mim. Ao mesmo tempo que as outras com as duas mãos
A corda felpuda, pegajosa de alcatrão sob o sol quente. Então pus minha mão sobre o coração para mostrar minha unidade com os salvadores e meu consentimento e minha cumplicidade na morte dessa mulher. Já vi os pés chutando e as duas de preto que agora os agarravam com dureza e os puxavam para baixo com todo o seu peso. Não quero mais ver isso. Em vez disso, olho para a grama, descrevo a corda. Capítulo 43. Os 3 corpos estão lá pendurados, apesar dos sacos brancos sobre as cabeças, parecendo curiosamente alongados, como galinhas penduradas pelo pescoço numa vitrine de açougue, como pássaros com asas cortadas, como pássaros que não voam, anjos destroçados. É difícil tirar os olhos deles. Abaixo das bainhas dos vestidos, os pés balançam. 2 pares de sapatos vermelhos, 1 par de sapatos azuis. Se não fosse pelas cordas e os sacos, poderia ser uma espécie de dança, um balé capturado por uma câmera com flash, em pleno ar. Parecem dispostos de maneira deliberada, parecem frutos da indústria do entretenimento. Deve ter sido tia Lídia quem botou os azuis no meio. O salvamento de hoje agora está concluído, anuncia tia Lídia ao microfone. Mas nós nos viramos para ela. Paramos para ouvi-la, para observá-la com atenção. Sempre soube calcular bem suas pausas. Uma agitação nos atravessa, uma animação. Alguma outra coisa talvez vai acontecer. Vocês podem se levantar e formar um círculo. Ela sorri do alto para nós, generosa, munificente. Está a ponto de nos dar alguma coisa. Conceder. Agora, ordenadamente. Ele está falando conosco, com as aias. Alguma das esposas estão indo embora, alguma das filhas. A maioria delas fica para trás, fora do caminho, apenas observam, não fazem parte do círculo. 2 guardiões deslocam-se para a frente e estão enrolando a corda grossa, tirando-a do caminho. Outros retiram as almofadas. Estamos nos movimentando de maneira desorganizada do espaço gramado da frente do palco, algumas disputando posições na frente, perto do centro, muitas empurrando com a mesma força para abrir caminho para o meio, onde estarão protegidas. É um erro ficar para trás de maneira muito evidente em um grupo como este. Deixa você marcada como indiferente, carecendo de zelo. Há uma energia crescendo aqui, um murmúrio, um tremor de prontidão e de raiva. Os corpos ficam tensos, os olhos mais brilhantes, como se fazendo mira. Não quero ficar na frente nem atrás tampouco. Não estou certa do que está por vir, embora pressinta que não será nada que queira ver muito de perto. Mas Ophiglen está segurando meu braço, me puxa com ela e agora estamos na segunda fila, com apenas uma cerca fina de corpos na nossa frente. Não quero ver, contudo também não recuo. Ouvi boatos nos quais acreditei apenas em parte. Apesar de tudo que já sei, digo a mim mesma: eles não iriam assim tão longe. Vocês conhecem quais são as regras da particicução, disse tia Lídia. Esperarão até que eu dê o sinal com o apito. Depois disso, o que fizerem cabe a vocês decidir, até eu tocar o apito de novo. Entendido? Um barulho se eleva entre nós, um assentimento sem forma. Bem, então vamos, diz tia Lídia. Ela balança a cabeça. 2 guardiões, não os mesmos que retiraram a corda, agora avançam, saídos de trás do palco. Eles meio que carregam, meio que arrastam um terceiro homem. Ele também está com o uniforme de guardião, mas não usa o chapéu, e o uniforme está sujo, rasgado. Seu rosto está cortado e cheio de hematomas, profundos hematomas marrom avermelhados. A pele está inchada
e encaroçada, coberto de pelos curtos de barba que não foi feita. Não parece ser um rosto, mas parece um legume desconhecido, um bulbo ou um tubérculo mutilado, algo que cresceu deformado. Mesmo de onde estou parada posso sentir seu cheiro. Ele cheira a merda e vômito. O cabelo é louro e cai sobre sua face. Arrepiado e endurecido de quê? Suor seco? Olho fixamente para ele com repulsa. Parece bêbado. Parece um bêbado que esteve numa briga. Por que trouxeram um bêbado para cá? Este homem, disse tia Lídia, foi condenado por estupro. A voz dela treme de raiva e de uma espécie de triunfo. Um dia foi um guardião. Ele envergonhou seu uniforme, abusou de seu posto de confiança. Seu parceiro de depravação já foi fuzilado. A pena para estupro, como sabem, é a morte. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 23, capítulo 22, versículo 23 a 29. Eu poderia acrescentar que seu crime envolveu 2 de vocês e foi cometido à mão armada. Também foi brutal. Não ofenderei seus ouvidos com quaisquer detalhes, exceto para dizer que uma mulher estava grávida e o bebê morreu. O suspiro se eleva de nós. A despeito de mim mesma, sinto minhas mãos se cerrarem. É demais essa violação. O bebê também, depois do que passamos. É verdade, há uma sede de sangue. Quero rasgar, arrancar os olhos, despedaçar. Avançamos, nos acotovelando, empurrando umas às outras. Nossas cabeças viram de um lado para o outro. Nossas narinas se alargam de cólera. Fuzilamento foi bom demais. A cabeça do homem gira de lá para cá de maneira estonteada. Será que ele ao menos ouviu? Tia Lídia espera um momento. Então dá um pequeno sorriso e levanta o apito até os lábios. Nós o ouvimos, penetrante e eloquente, um eco de um jogo de voleibol de muito tempo atrás. Os 2 guardiões soltam os braços do terceiro homem e recuam. Ele cambaleia. Será que está drogado? E cai de joelhos. Os olhos estão franzidos, apertados dentro da carne inchada de seu rosto, como se a luz estivesse clara demais para ele. Enquanto esteve preso, mantiveram na escuridão. Ele levanta uma das mãos até a face, como se para sentir se ainda está lá. Tudo isso acontece depressa, mas parece ser devagar. Ninguém se move para frente. As mulheres estão olhando para ele com horror, como se fosse um rato semi-morto, arrastando-se pelo piso de uma cozinha. Ele está olhando ao redor de nós com os olhos semicerrados, o círculo de mulheres vermelhas. Um canto de sua boca se move para cima, incrível. Um sorriso. Tento olhar dentro dele, dentro do olho desfigurado, ver como deveria ser sua aparência verdadeira. Creio que tem cerca de 30 anos. Não é Luke, mas poderia ter sido, sei disso. Poderia ser Nick. Sei que não importa o que tenha feito, não posso tocar nele. Ele diz alguma coisa. Sai engrolado como se a garganta estivesse machucada, a língua imensa em sua boca. Mas ouço de qualquer maneira. Ele diz: Eu não... Há um impulso repentino para a frente, como uma multidão em um concerto de rock de tempo anterior, quando as portas se abriram, aquela premência de se avolumando e passando como uma onda através de nós. O ar está radiante de adrenalina, nos é permitido fazer qualquer coisa, e isso é liberdade. E meu corpo também, estou inebriada, cambaleante. O vermelho se espalha por toda parte, mas antes que aquela maré de pano e corpos o golpeie, Off-Glen está abrindo caminho em meio às mulheres na nossa frente, propelindo-se com os cotovelos à esquerda, à direita e correndo para ele. Ela o empurra no chão de lado, depois chuta-lhe a cabeça furiosamente.
1, 2, 3 vezes, golpes violentos e dolorosos com o pé, dados com boa pontaria. Agora há sons, gritos sufocados, um ruído semelhante a rosnado, bramidos, e os corpos vermelhos saltam para a frente e não posso mais ver. Ele está obscurecido por braços, punhos. Um grito alto e agudo vem de algum lugar, como o relinchar de um cavalo aterrorizado. Fico recuada, tento me manter de pé. Algo me acerta por trás, cambaleio. Quando recupero meu equilíbrio e olho ao redor, vejo as esposas e filhas se inclinando para a frente em suas cadeiras. As tias na plataforma observando com interesse o que se passa abaixo. Elas devem ter uma vista melhor lá de cima. Ele se tornou uma coisa. Off-Glen está de volta a meu lado. Seu rosto contraído, sem expressão. Eu vi o que você fez. Digo-lhe que estou começando a sentir de novo choque, ultraje, náusea, barbárie. Por que fez aquilo você? Pensei que você... Não olhe para mim, diz. Eles estão observando. Não me importo. Digo, minha voz está se elevando. Não consigo impedir. Trate de se controlar. Ordena. Finge estar limpando minha roupa, meu braço e ombro, trazendo o rosto para perto de minha orelha. Não seja burra. Ele não era um estuprador coisa nenhuma, era um preso político, era um dos nossos. Eu o fiz perder os sentidos para poupá-lo de mais sofrimento. Você não sabe o que estão fazendo com ele? Um dos nossos, penso. Um guardião? Parece impossível. Tia Lídia sopra o apito de novo, mas elas não param imediatamente. Os 2 guardiões avançam, arrancando-as dali, do que resta. Algumas ficam caídas, estendidas no gramado, onde foram golpeadas ou chutadas por acidentes. Algumas desmaiaram. Elas se dispersam em pares, ou trincas, ou sozinhas. Parecem atordoadas. Vocês devem encontrar seus parceiros e entrar de novo em fila, disse tia Lídia ao microfone. Poucas prestam atenção a ela. Uma mulher vem em nossa direção, andando como se estivesse tateando o caminho com os pés no escuro. Janine. Há uma mancha de sangue riscando sua face e mais sangue no branco das abas de sua touca. Ela está sorrindo. Um alegre e pequenino sorriso. Seus olhos estão vagos. Olá, diz ela. Como tem passado? Está segurando alguma coisa, com muita força na mão direita. É uma mecha de cabelos louros. Dá uma risadinha. Janine? Mas ela se deixou levar, perdeu o controle completamente agora. Está em queda livre. Está em estado de fuga fora daqui. Tenha um bom dia. Diz ela e continua a caminhar passando por nós, em direção ao portão. Acompanho-a com o olhar. Saída fácil, é o que penso. Nem sequer sinto pena da Janine, embora devesse. Sinto raiva. Não estou orgulhosa de mim mesma, nem por nada do que aconteceu. Entretanto, é exatamente essa a ideia. Minhas mãos cheiram a alcatrão aquecido. Quero voltar para casa e subir até o banheiro e me esfregar com um sabão áspero e a pedra pomes, para tirar qualquer resquício desse cheiro de minha pele. O cheiro faz com que me sinta nauseada. Mas também estou com fome. Isso é monstruoso, mas mesmo assim é verdade. A morte me dá fome. Talvez seja porque fui esvaziada, ou talvez seja a maneira do corpo de garantir que eu permaneça viva, continue a repetir sua mais sólida prece fundamental. Eu estou, apesar de tudo. Quero ir para a cama, fazer amor agora neste instante. Penso na palavra regalar-se. Seria capaz de comer um cavalo. Capítulo 44.
as coisas voltam ao normal. Como eu posso chamar isso de normal? Mas comparado com a manhã de hoje, é normal. No almoço havia um sanduíche de queijo com pão preto, um copo de leite, talos de aipo, compotas de pera, um almoço de criança na escola. Comi tudo, não rapidamente, mas me regalando com o gosto, os sabores suculentos em minha língua. Agora vou sair para compras como de costume. Até sinto prazer diante dessa perspectiva. Existe um certo consolo que pode ser encontrado na rotina. Saio pela porta dos fundos, seguindo pelo caminho do cascalho. Nick está lavando o carro com o cap enfiado na cabeça, inclinado para o lado. Ele não olha para mim. Evitamos olhar um para o outro ultimamente. Com certeza daríamos para perceber alguma coisa se o fizéssemos, mesmo aqui a céu aberto, sem ninguém para ver. Espero na esquina por Off-Glen. Ele está atrasada. Finalmente a vejo ao longe uma forma vermelha e branca de pano como uma pipa, caminhando naquele passo sereno e constante que aprendemos a manter. Vejo-a e não percebo nada de início. Então, à medida que se aproxima, tenho a impressão de que deve haver alguma coisa errada com ela. Sua aparência está errada. Está alterada de alguma maneira indefinível. Não está ferida, não está mancando. É como se estivesse encolhido. Então, quando está mais perto, vejo o que é. Ela não é Off-Glen. É da mesma altura, mas mais magra. E a pele de seu rosto tem a cor bege e não rosada. Chega junto de mim e para. Bendito seja o fruto, diz ela para mim, impassível, severa, austera. Que possa o Senhor abrir. Respondo, tento não demonstrar surpresa. Você deve ser Alfred, diz ela. Digo que sim e começamos nossa caminhada. E agora, penso, minha cabeça está fervilhando. Isso não é uma boa notícia. O que teria acontecido com ela? Como faço para descobrir sem demonstrar demasiado interesse? Não devemos criar laços de amizade, lealdade, umas com as outras. Tento me lembrar de quanto ainda falta para Off-Glen cumprir seu tempo de serviço no posto atual. Tivemos a bênção de um tempo bom, digo, que eu recebo com alegria. A voz plácida, insípida, inexpressiva. Passamos pelo primeiro posto de controle sem dizer mais nada. Ela é taciturna, mas eu também. Estará esperando que eu comece alguma coisa, me revele, ou será ela uma verdadeira crente, mergulhada numa meditação interior? Off-Glen já foi transferida? Tão cedo? Pergunto, mas sei que não foi. Eu a vi ainda esta manhã, ela teria me contado. Eu sou Off-Glen, disse a mulher. A resposta é impecável, perfeita em cada palavra. E é claro que ela é a nova e Off-Glen, onde quer que esteja, não é mais Off-Glen. Nunca soube seu nome verdadeiro. É assim que você pode se perder, no mar de nomes. Não seria mais fácil encontrá-la agora. Vamos ao Leite e Mel e ao Toda a Carne, onde compro galinha e a nova Off-Glen compra cerca de 1 quilo de carne moída. Encontramos as filas de costume. Vejo várias mulheres que reconheço, troco com elas os infinitos sinais acenos de cabeça com os quais mostramos umas às outras que somos conhecidas. Pelo menos para alguém, ainda existimos. Na saída do Toda a Carne, digo a nova Off-Glen. Deveríamos ir ao muro. Não sei o que espero. Talvez alguma maneira de testar sua reação. Preciso saber se ela é ou não uma de nós. Se for, se eu conseguir determinar isso, talvez ela possa me contar o que realmente aconteceu com Off-Glen. Como quiser, diz ela. Isso é indiferença ou cautela?
No muro estão penduradas as 3 mulheres dessa manhã, ainda com seus vestidos, ainda com seus sapatos, ainda com os sacos brancos sob a cabeça. Os braços foram desamarrados e estão rígidos e retos, estendidos ao longo dos flancos. A azul está no meio, as 2 vermelhas, uma de cada lado, embora as cores não estejam mais tão vívidas. Parecem ter desbotado, ficado pardas como borboletas mortas ou peixes tropicais secando em terra. Perderam o brilho. Ficamos paradas e olhamos em silêncio. Que isto seja um lembrete para nós, diz a nova Offglen finalmente. Não digo nada de início, porque estou tentando compreender o que ela quer dizer. Poderia dizer que isso é um lembrete para nós da injustiça e da brutalidade do regime. Neste caso, deveria responder sim. Ou poderia querer dizer o oposto, que deveríamos nos lembrar de fazer o que nos mandam fazer e não nos metermos em encrencas, porque se o fizermos, seremos devida e merecidamente possíveis. Se quiser dizer isso, eu deveria responder: louvado seja. A voz dela é amena, sem cor, não dá nenhuma pista. Decido arriscar. Sim, digo. A isso ela não responde, embora eu perceba um lampejo de branco no campo de minha visão, como se ela tivesse olhado para mim rapidamente. Depois de um momento, fazemos meia volta e começamos a longa caminhada de volta, harmonizando nossos passos da maneira aprovada, de modo que parecemos estar em unissono. Penso que talvez deva esperar, antes de tentar qualquer outra coisa além disso. É cedo demais para fazer pressão, para sondar. Deveria deixar passar uma semana, talvez mais, observá-la cuidadosamente, procurar ouvir os tons em suas palavras irrefletidas, da maneira como Offglen me ouviu. Agora que Offglen se foi, estou alerta de novo. Minha preguiça me abandonou. Meu corpo não é mais para o prazer. Também tem a percepção do perigo que corre. Eu não deveria ser precipitada, não deveria correr riscos desnecessários, mas preciso saber. Consigo ficar calada até depois de termos passado pelo último posto de controle e faltarem apenas alguns quarteirões, mas então não consigo me controlar mais. Não conheci Offglen muito bem, digo, quero dizer a antiga. Ah, diz ela, o fato de ela ter dito qualquer coisa, por mais que tenha sido cautelosa, me encoraja. Só a conheci desde maio, digo. Posso sentir minha pele ficando colorada, meu coração se acelerando. Isso é perigoso. Para começar, é uma mentira. É como passar para a próxima palavra vital. Por voltar de 1º de maio, acho que foi isso. O dia que costumavam chamar de dia de maio, May Day. Costumavam? Diz ela. O tom leve, indiferente e ameaçador. Esse não é um termo que eu me lembre. Estou surpreendida que você se lembre. Deveria fazer um esforço. Ela faz uma pausa. Para livrar sua mente desses... Ela faz mais uma pausa. Ecos. Agora sinto o frio infiltrando-se sobre minha pele como água. O que ela está fazendo é me advertir. Não é uma de nós, mas sabe. Percorro os últimos quarteirões dominados pelo terror. Fui burra. De novo. Mais do que burra. Não havia me ocorrido antes, mas agora vejo. Se Offglen foi capturada, Offglen pode falar a respeito de mim, dentre outras. Ela vai falar. Não será capaz de deixar de falar. Mas eu não fiz nada. Digo a mim mesma, não realmente. Tudo o que fiz foi saber. Tudo o que fiz foi não contar. Eles sabem onde está minha filha, e se a trouxerem, ameaçarem fazer alguma coisa com ela na minha frente. Ou se fizerem, não suporto nem pensar no que poderiam fazer. Ou com Luke, se estiverem com Luke, ou com minha mãe, ou Moira, ou qualquer outra pessoa. Meu Deus, não me faça escolher.
Não serei capaz de suportar isso. Mori estava certa a meu respeito. Eu direi qualquer coisa que quiserem, incriminarei qualquer pessoa. É verdade. O primeiro grito, até mesmo soluço, e me transformarei em gelatina. Confessarei qualquer crime, acabarei pendurada num gancho no muro. Passe despercebida, não se faça notar. Costumei dizer a mim mesma, e leve isso até o fim. Não adianta nada. É como a maneira como falo comigo mesma a caminho de casa. Na esquina nos viramos uma para outra de maneira habitual. Sob o olho dele, diz a nova e traiçoeira Off-Glen. Sob o olho dele. Digo, tentando parecer fervorosa. Como se uma encenação desse tipo pudesse ajudar, agora que já chegamos a este ponto. Então ela faz uma coisa estranha. Inclina para frente, de modo que os duros atolhos em nossas cabeças estejam quase se tocando, de modo que eu possa ver seus olhos claros de cor bege bem de perto, a delicada teia de rugas nas maçãs do rosto, e sussurra, muito rapidamente, a voz tênue como folhas secas. Ela se enforcou. Diz, depois do salvamento, viu a caminhonete vindo para buscá-la. Foi melhor. Então segue o caminho andando pela rua e se afastando de mim. Capítulo 45. Fico parado um momento, esvaziada de ar, como se tivesse levado um coice. Então ela está morta. E eu estou segura, afinal. Ela o fez antes que eles viessem. Sinto um imenso alívio. Sinto-me agradecida a ela. Morreu para que eu possa viver. Chorarei sua morte mais tarde. A menos que esta mulher esteja mentindo. Sempre existe essa possibilidade. Inspiro, sorvendo o ar profundamente. Expiro, para dar oxigênio a mim mesma. O espaço na minha mente escurece, depois clareia, posso ver meu caminho. Viro, abro o portão, mantenho a mão nele por um momento para me firmar. Entro. Nick está lá, lavando o carro, assobiando um pouco. Parece muito distante. Meu Deus, penso. Farei qualquer coisa que quiseres. Agora que me deixastes escapar impune, eu me anularei, se é o que realmente queres. Esvaziarei a mim mesma verdadeiramente, tornar-me-ei um cálice. Deixarei Nick, esquecerei os outros, pararei de reclamar, aceitarei meu destino, eu me sacrificarei. Eu me arrependerei, abdicarei, renunciarei. Sei que isso não pode estar certo, mas penso de qualquer maneira. Tudo que me ensinaram no Centro Vermelho, tudo a que resisti, flui para dentro de mim numa torrente. Não quero dor. Não quero ser uma dançarina com os pés no ar, minha cabeça um retângulo sem rosto de pano branco. Não quero ser uma boneca pendurada no muro. Não quero ser um anjo sem asas. Quero continuar vivendo da forma que seja. Renuncio ao meu corpo voluntariamente para submetê-lo ao uso de outros. Eles podem fazer o que quiserem comigo, sou objeta. Sinto, pela primeira vez, o verdadeiro poder deles. Sigo passando pelo canteiro de flores, o salgão chorão, me dirigindo à porta dos fundos. Entrarei, estarei com segurança. Cairei de joelhos em meu quarto, com gratidão respirarei, enchendo os pulmões de ar não renovado, cheirando a cera e lustramóveis. Serena Joy saiu pela porta da frente. Está parada na escada. Ela me chama em voz alta. O que ela quer? Será que ela quer que eu vá para a sala de estar e ajude a enrolar a lã cinzenta? Não vou conseguir manter minhas mãos firmes. Ela vai perceber que há alguma coisa. Mas de qualquer maneira me encaminho para onde está, uma vez que não tenho escolha. No degrau mais alto, ela se eleva altaneira sobre mim. Seus olhos faíscam enfurecidos, azuis incandescentes em contraste com o branco enrugado de sua pele. Desvio o olhar de seu rosto, baixando-o para o chão para seus pés, a ponta da bengala.
Eu confiei em você, diz ela. Tentei ajudá-la. Ainda assim, não levanto o olhar para ela. A culpa me trepassa. Fui descoberta. Em quê? De qual de meus muito pecados, de qual de meus muito pecados sou acusada? A única maneira de descobrir é me manter em silêncio. Começar a me desculpar agora por isso ou por aquilo seria um erro grave. Poderia revelar alguma coisa de que ela nem sequer desconfiava. Poderia ser nada, poderia ser o fósforo escondido em minha cama. Deixo minha cabeça pender. Bem, então, não tem nada a dizer em sua defesa? Levanto o olhar para ela. A respeito de quê? Consigo gaguejar. Tão longo as palavras são ditas, me soam imprudentes. Veja! Tira a mão livre de trás das costas. É sua capa longa que está segurando, a de inverno. Havia batom nela. Diz, como pôde ser tão vulgar? Eu disse a ele. Ela deixa cair a capa e está segurando mais outra coisa. A mão é toda ossos. Ela atira aquilo no chão também. As lantejoulas de cor púrpura caem, escorregando para baixo pelo degrau como escamas de serpentes, rebrilhando na luz do sol. Pelas minhas costas, diz ela. Você poderia ter me deixado alguma coisa? Será que ela o ama, afinal, apesar de tudo? Ela levanta a bengala, pensa que vai me bater, mas não bate. Apanhe essa coisa nojenta e vá para o seu quarto. É igualzinha a outra, uma vadia. Vai acabar exatamente como ela. Eu me inclino para baixo, recolho. Atrás de mim, Nick parou de assobiar. Quero me virar, correr para ele, atirar meus braços ao redor dele. Seria tolice. Não há nada que possa fazer para me ajudar. Ele também se afogaria. Caminho de volta até a porta dos fundos, entro na cozinha, deixo minha cesta sob a mesa. Subo a escada. Meu comportamento é ordeiro e calmo.